ainda no nosso formato Arena e agradecendo muito a sua presença com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. A gente está falando muito sobre o texto da PEC do estouro que foi protocolado há questão de minutos, há 15 minutos, no Senado Federal, que resumidamente prevê 198 bilhões de reais de estouro nos próximos 4 anos, estouro acima do teto de gastos. Daí a pergunta para você, Renato, continuando nessa discussão. A gente sabe que Tasso Gereissati apresentou uma proposta de 80 bi, foi até elogiada por Marcelo Castro, inclusive, mas qual teria sido a explicação para Marcelo Castro ter apresentado praticamente o mesmo texto, talvez delimitando aí os 4 anos, não mais um prazo ou sem prazo, nesse valor de acima do teto de gastos? Era porque era preciso começar de qualquer jeito essa proposta, essa negociação? Sem dúvida, mais fácil protocolar uma proposta que traga um valor completo e depois vá se fazendo cortes e ajustes. É mais fácil isso do ponto de vista de aprovação de um orçamento maior do que necessariamente começar uma proposta menor e subir é muito mais difícil. Então, protocolar o texto como de fato ele veio facilita bastante uma potencial negociação. Mas, de novo, outras dúvidas ainda continuam em aberto. Quem vão ser os ministros? Há muitas dúvidas em relação a esse novo governo e questões que o parlamento precisa saber até para conseguir dar a celeridade necessária e também não atropelar o que, de fato, não deve ser atropelado. Me parece que muito da discussão do Congresso apresente mais, fale mais sobre o que você está pensando do ponto de vista de expectativa, novo governo, e aí sim as negociações parecem abrir mais. Nesse momento ainda há muito pouco a ser falado, muito pouco a ser entendido, inclusive sobre a PEC, então essa cobrança ela vem bastante forte e muito provavelmente é o que a gente deve ver nas próximas semanas em relação ao embate entre esse novo governo e, de fato, o Congresso. E aí, neste embate e nessas deficiências que o texto apresenta, e que até que ponto isso não dá força para um Arthur Lira, para um Rodrigo Pacheco, participarem de forma ativa para mexer nesse texto e, claro, cobrar isso mais à frente, Raquel? Márcio, esse texto é do Congresso, não é, Renata? São os senadores agora que vão mexer e que vão dar os contornos. A expectativa hoje, até entre os agentes financeiros, é de que essa PEC vai ser muito desidratada. A gente viu todo o alarme do mercado quando a minuta veio à tona, mas conforme a negociação foi se desenrolando no Congresso, conforme Lira foi deixando mais claro onde ele estava nesse jogo e também vários parlamentares se manifestando, hoje a perspectiva nas mesas de operação aqui em São Paulo é de mais calma com a PEC, na confiança de que o Centrão vai trazer ela para dentro dos moldes. Acho que o Renato está com essa mesma percepção. E aí cresce ainda mais a ansiedade em relação ao nome do novo ministro. Lula ter levado com ele Fernando Haddad para Brasília é um sinal. Haddad esteve na Febraban, onde não disse nada sobre a PEC, com o argumento de que eu não estou no meio da negociação, eu não participo dela, eu não posso desautorizar quem está negociando, mas agora ele está lá, ao lado do presidente eleito, fazendo essa negociação. E o mercado ainda está trabalhando e avaliando e tentando digerir o nome dele para ver se for o Haddad mesmo, como é que o mercado vai reagir. Ainda tem muita gente torcendo o nariz. Se for ele mesmo, ele vai ter que vir com um discurso muito forte sobre a âncora fiscal, sobre exatamente o que ele pretende fazer, eventualmente já apontar um pouco da sua equipe, de qual seria a sua equipe técnica. Ele vai ter que dar sinalizações aí importantes. E é engraçado porque como fica muito na mão do PT e na mão do Lula, o Lula indica o Haddad, aí o Haddad já vai ter que mostrar qual é a sua equipe técnica para a gente poder ter um pouquinho mais de visão de longo prazo e saber se os apoios que a Frente Ampla deu a Lula, se eles vão ter alguma interferência ou não nesse jogo dentro do futuro Ministério da Fazenda. Esse é um ponto importante e a gente vai trazer daqui a pouco, ao longo do nosso programa, os bastidores, detalhes de como virá a ser ou como está se pensando essa escolha de ministros, que quem sabe pode começar a ser anunciado já esta semana. Mas com você, Mário, eu queria pegar um pouco até do que a Raquel disse sobre essa negociação. A gente sabe que Geraldo Alckmin
no começo, logo depois da eleição, do resultado das urnas, a gente viu ele como uma figura forte ali, de chefe dessa coordenação. Ao longo das semanas, a gente está percebendo Mercadante falando mais, a própria Gleisi Hoffmann falando mais. A estratégia seria trazer Alckmin para cá, para trazer o governo de esquerda mais para o centro. Essa estratégia foi embora já, agora é PT dominando este momento de transição também? Mesmo quando o Alckmin aparecia no comando da transição, as imagens elas são muito eloquentes, né? O Aloysio Mercadante e a Gleisi Hoffmann eram como leões de chácara. Estavam sempre atrás. Do Gleisi Hoffmann, né? Então, sabe, o que você está vendo agora é eles indo para frente, né? O Alckmin está lá, teoricamente, como uma garantia, né, para o mercado de que não haverá loucura no governo. Foi assim que foi vendido o Alckmin, né? Agora, não parece que o Lula esteja muito convencido de que ele tem que fazer um governo parecido com o do primeiro mandato dele. Essa era o meu receio pessoal, e conversando também com gente de mercado, da política, quer dizer, que o Lula cedesse mais à esquerda, no caso dele ser eleito, e ele foi eleito, né, do que o fez quando foi presidente da República pela primeira vez. Ele deve muito aos setores de esquerda do PT, a gente não pode esquecer isso. Quem tirou o Lula da cadeia foi a esquerda do PT, né, que ficou ali ao lado dele o tempo inteiro, né, fazendo todo o barulho que fez e finalmente conseguindo a coisa. Então, assim, ele tem uma dívida com a esquerda do PT que ele não tinha quando ele foi candidato e presidente pela primeira vez. Naquele momento, ele contava com uma figura que já tinha alguma interlocução com o mercado financeiro e com os banqueiros, que era o Pallotti. Neste momento, ele não tem essa figura. O Haddad não é um interlocutor nem de banqueiro, nem de empresário, nem de mercado financeiro. Isso é uma grande dificuldade para o Lula. Então, assim, ele tem que sinalizar que ele é o garantidor, né, de uma política responsável, de que não fará loucura, né? É importante que, sendo o Haddad o ministro, que a equipe técnica dele, os secretários do ministro, né, sejam pessoas realmente de confiança, que saibam fazer conta, porque essa gente não sabe fazer conta, né? A gente sabe disso, né? Porque mesmo assim, a Raquel estava falando, e ela tem razão, né, que o mercado já tinha engolido a história do Bolsa Família de R$600, porque era uma coisa em torno de 50 mil, mas a gente não tem esse dinheiro. A gente não tem esse dinheiro. Voltando ao ponto, porque de fato, sabe, é uma questão que me incomoda bastante. Eu vou usar aqui uma imagem que eu costumo utilizar, que é a seguinte. Você imagina a história do teto, né? Um sujeito tem 2 cartões de crédito. Ele só usa um. E ali ele estourou. Estourou o cartão de crédito. Ele falou, não, agora eu não vou mais usar este cartão de crédito. E passa a usar o outro cartão de crédito. Porque é isso que a gente está fazendo, certo? Só que o dinheiro que paga ambos os cartões é o mesmo. Ele não tem 2 dinheiros, ele tem um dinheiro só, certo? Bom, enfim, de qualquer maneira, sendo o Fernando Haddad o ministro da Fazenda, né, porque mudará de nome, o ministério voltará a ser da Fazenda, eu acho que isso é uma enorme dificuldade. Quer dizer, ele vai estar pagando a dívida política que ele tem com a esquerda, né, do próprio partido, porque o Fernando Haddad é de esquerda, não nos iludamos, mas ele vai precisar de uma interlocução junto ao mercado financeiro, junto ao empresariado, junto aos banqueiros, que o ministro dele não tem. Olha, a participação, ouvi de gente que participou ali, que estava no encontro promovido pela Febraban. Foi uma ducha de água fria, a participação do Haddad. Pois a ideia no dia anterior era que Pércio Arida pudesse fazer parte, o mercado se animou com isso na semana passada, mas o próprio Pércio disse em entrevista à Folha de São Paulo, né, Felipe? Márcio, eu conversei com o Pércio no sábado. Sim, eu falei com ele no sábado, logo cedo. Ele disse que não teve convite, que não teve nem sondagem para ele fazer parte do governo e para assumir
o Ministério do Planejamento, afirmou que não está nos planos pessoais dele qualquer tipo de mudança para Brasília. O papel dele ali está restrito à equipe de transição. Segundo ele está se dando bem ali com a equipe. Eles estão trabalhando naquela proposta de você poder aumentar um pouco o gasto em 2023, mas ele foi categórico. Ele disse, olha, estou falando on the record, que era uma coisa que ele não queria fazer, para evitar especulações, evitar mexer no preço dos ativos. Não teve nem sondagem. Isso corrobora exatamente o que trouxe a Folha de São Paulo. E eu te pergunto, Felipe, qual vai ser de novo, da mesma estrutura que eu usei, da mesma imagem que eu usei para a Thaís, qual vai ser o plano B do governo agora? Se, é claro, Fernando Haddad, como está falado, está sendo cogitado no mercado, como o Mário bem levantou aqui, qual será digamos, o Robin do Haddad nessa escolha dele, se ele vier a ser escolhido como ministro da Fazenda? Olha, Márcia, realmente os petistas da antiga, eles estão cobrando o preço da lealdade ao Lula. É claro que existe um medo deles em relação ao Lula, porque é a maior liderança, a liderança popular do velho petismo. Então, existe um receio dentro do PT também de cobrar demais o Lula. Mas você teve, de fato, essas pessoas que ficaram ao lado dele quando ele estava na prisão, que ficaram fazendo barulho fora, que enfrentaram todo o desgaste quando o bolsonarismo estava ainda mais popular do que depois da pandemia, por exemplo. E elas querem os cargos que estão disponíveis no governo nesse momento. E elas veem, nesse momento, as pessoas dessa frente ampla, que veio depois, que não precisou ficar ao lado do Lula enquanto ele estava na cadeia, assumir uma importância muito grande em razão das demandas de outros setores da sociedade com os quais eles nem sequer compactuam, como o próprio mercado. Então há muito motivo para ruído, muito motivo para intriga e muitos desejos diferentes para o Lula acomodar. Quer dizer, é preciso haver a responsabilidade fiscal, que é cobrada por esse pessoal mais ligado ao Geraldo Alckmin, como o Pércio Arida, pelo mercado, e que é o correto para que a gente possa ter uma arrecadação maior do que os gastos, como em qualquer orçamento doméstico, a gente busca também, é preciso buscar isso para o país. Só que o velho petismo ele não pensa exatamente assim, e o Lula tem que agradar ao velho petismo. Então ele vai precisar ter um discurso ali para dentro do PT de que algumas concessões precisarão ser feitas. Ele quer, evidentemente, fazer o mínimo de concessões possíveis, e é por isso que ele hesita tanto, que ele espera tanto, porque ele tem, vamos dizer assim, maior caminho, maior margem dentro da negociação da política. Então, se ele conseguir, de fato, um cheque em branco, se ele conseguir botar todo o Bolsa Família para fora do teto de gastos, de repente ele se sente menos, com menor necessidade de agradar aos demais membros dessa frente ampla. Então ele está tentando resolver isso primeiro. O Haddad, como vocês falaram, ele deu um discurso generalista, ele não é o Lula não permitiu que ele falasse sobre a PEC em maiores detalhes, nem o Lula tem isso bem definido na cabeça dele, colocou ali o bode na sala, vai ter que negociar com o parlamento. Se diz também no mercado que o Alexandre Padilha, por não ser da área de economia, que é uma coisa meio doida, que ele seria alguém melhor do que o Haddad, porque ouviria mais daqueles que realmente entendem do assunto, enquanto o Haddad é visto por alguns setores como prepotente, como arrogante, como alguém que já é dogmático, alguém que já acha que sabe tudo e tal. Então existe um receio em relação à figura dele, de fato, para o Ministério da Fazenda. E no próprio parlamento existe um receio, tem gente que acha que ele não tem o traquejo político, então ele vai precisar enfrentar muita resistência. Agora, o velho petismo quer os seus próprios nomes nos cargos mais importantes. Quanto tempo e quanto dessa inclinação ao velho petismo esse pessoal da Frente Ampla vai aguentar? É isso que a gente vai precisar ver. Obrigado, Felipe.